Agora a gente vai falar sobre, aqui no programa, sobre acidente de trabalho, né? Então a gente pensa assim, acidente de trabalho. E eu ficava pensando, o que será acidente de trabalho, né? A gente agora entende que é toda lesão corporal ou perturbação da capacidade funcional que durante o exercício do seu trabalho ou por motivo dele, você, resultado de causa externa, súbita ou até imprevista ou acidental, pode causar morte ou incapacidade para o trabalho, seja parcial, seja total, pode ser permanente, pode ser temporária. Mas é o quê? A gente entende que acidente de trabalho é isso. E quais são os direitos mesmo, hein? Por exemplo, de servidores públicos, dos trabalhadores autônomos em situações como essas. É tema de Café com Direito. Shelinha, eu defini certo acidente de trabalho, é isso mesmo? Ótimo, amiga. Eu no camarim aprendendo e fazendo terapia com a minha psicóloga aqui. E ela que já aprendendo direito. Gostei. Muito bem, muito bem. A intenção é essa, viu, Fernanda? Trocar experiências, né, amiga? A gente fala sobre acidente de trabalho. Tem diferença para servidor público, para quem é autônomo e para quem é seletista? Tem muito, Fernanda. E uma das questões mais importantes é porque auxílio acidente, você tem muito bem definido, e apesar de algumas pessoas nem utilizarem muito bem, no universo de quem é seletista, de quem tem a carteira assinada ou quem contribui diretamente com o INSS. Hoje em dia até a empregada doméstica já tem bem tranquilo isso, porque a parte patronal paga o SAT. Agora, o que vem a ser isso, né? Isso é interessante, porque acidente do trabalho, quando você é servidor público, você está do mesmo jeito, o servidor público da vida privada, do universo privado, você sofre e corre os mesmos riscos. Mas o que acontece? Você tem ali o auxílio doença, muito bem caracterizado, e aqui eu fui pesquisar, não é minha área, não advogo nessa área, mas fui pesquisar, por exemplo, o Estatuto do Servidor da Paraíba. Ele não tem, Fernandinha, ele não fala nada referente a um auxílio acidente, como em outros estados se trabalha por isso, por definição. Então, sobra para o trabalhador, que é, nos casos específicos, tanto do estado como do município, num caso de acidente no trabalho, ter que buscar à justiça uma indenização, né, pelo próprio Código Civil. E não tem no Estatuto do Servidor. Sim, Fernandinha. Né? Olha onde tem a importância do telespectador conhecer os direitos. Porque, afinal de contas, a igualdade está aí. Os riscos são mesmos. A Constituição diz que a parte patronal, que o trabalho, ele tem que zelar e tomar esses cuidados em relação a prevenir e, claro, no caso específico, indenizar. Não é o que ocorre. Então, teríamos que ir para a parte específica. Vai lá para o Código Civil, pela questão do dano, né? E aí você pede um pouco, porque você vai ter que provar a casualidade entre o acidente, o trabalho, culpa ou não do Estado em relação a isso. O que já foge, por exemplo, porque você pensa assim, o auxílio acidente na esfera privada, né, ele é de uma grandiosidade, porque você só passa a ter direito depois que você saiu da sua licença saúde, você está recebendo auxílio saúde porque você teve um acidente. E aí, só que acontece, desse acidente eu tive sequelas. Olha bem, eu tive sequelas. Eu estou apto a trabalhar em outra coisa, mas eu tive uma sequela. Eu continuo a receber o meu salário, volto a trabalhar e recebo o meu salário, mas eu recebo 50% a mais. Eu tenho o meu salário e passo a receber esse auxílio acidente, que é R$50 a mais, tá? Em cima do meu salário, enquanto eu posso continuar a receber salário, eu posso voltar a trabalhar e tudo, mas eu só deixo de receber esses 50% a mais se eu me aposentar ou quando me aposentar, quiçá por invalidez ou mesmo por tempo de contribuição. Então, ele é um direito interessante e que às vezes não usa, porque você fica no auxílio, eu volto a trabalhar, vão me reabilitar para alguma coisa, mas eu fiquei com sequelas. No acidente, por exemplo, pegando peso ali, eu peguei uma carga maior, arrebentei a minha coluna. Tudo bem, me reabilita no INSS, eu volto a trabalhar, não trabalho mais com peso, eu vou para uma área administrativa onde eu fico sentada, mas eu fiquei com a sequela. E essa sequela me dá o direito a um auxílio, tá? Que é esse auxílio acidente. Então, tomar conhecimento disso, conhecer, seria também para o servidor e para o que a gente chama do profissional autônomo, Fernandinha, aqui, muitas vezes, que é o empresário, ele paga como individual, entendeu? Ele simplesmente, mesmo para o auxílio doença, muitas vezes ele esquece.
Ele está ali na correria, no corre-corre, adoece, teve um câncer, tem um problema, e ele não entra no INSS para poder tirar o auxílio-doença. E, quiçá, aí a questão do auxílio-acidente, se foi em relação ao acidente do trabalho. Porque no texto mesmo da lei que rege o INSS, ele não tem. Mas a jurisprudência concede o auxílio, tá? Em muitos casos, justamente por equiparação, por uma questão constitucional a esse direito. Então, é algo que a gente tem que conhecer para cobrar. É verdade. Agora, Sheila, deixa eu fazer uma pergunta antes, um registro, agradecer a audiência de Patrícia. Patrícia Cabelos hoje está assistindo o programa. Até que enfim, né, Patrícia? Deu certo hoje. Um beijo pra você. Bom dia. Ela tá cuidando dos meus 5 netinhos lá, viu? Os cachorrinhos da gente. Ah, coisa boa. Ô, Sheila, agora eu fico pensando na questão do autônomo. Eu falei na Patrícia que é autônoma, né? Ela tem a empresa, é cabeleireira, mas ela é a dona do negócio dela. Por exemplo, ela tá lá fazendo a escova e de tanto fazer, começa a sentir, né, dor no braço, tendinite, sei que lá, tem o diagnóstico de Lé. Exato, né? Por exemplo. Ou então tá fazendo lá e naquele dia de dar um, sei lá, um problema, quebra o braço, desmancha. Sabia que ele acaba esquecendo de tirar a sua licença, mas aí o que acontece? Ele vai ter que pedir o auxílio à doença. Então, mas ele não pede, ele acaba. Naquele corre-corre, ele só se vê como patrão e ele não vê que primeiro ele vai ter que dar entrada, né? Os 15 dias. Tem essa comunicação para fazer. Ele tem que ir no INSS. Exatamente. O próprio contador já orienta, vai pro INSS, pega os laudos para ele poder ter direito. Primeiro, começando a ter o auxílio saúde, que é tranquilo, ele paga para isso, né? Que a parte, a gente diz muito assim, a parte do direito a ter direito ao que é risco é o seguro, né? Está muito direcionado à parte seguratória que o contribuinte está. No caso da empregada doméstica, por exemplo, também, ainda mais agora que está tudo organizadinho, parte da parte patronal é exatamente para pagar a parte que é o seguro, né? E tem que ser, né? Com o seguro contra acidente. Aí, no caso da autônoma, tem um acidente de trabalho, sei lá, tá cortando o cabelo, corta o dedo. Já pensou? Já pensou? No caso específico, isso é um acidente de trabalho? É acidente do trabalho. Pô, imagina, no caso específico de uma jurisprudência mais recente, o trabalho do autônomo, né, um marceneiro lá, ele cortou todos os dedos naquele, né, e ele era autônomo. Ele só veio a ganhar na justiça, depois de brigar muito na justiça, o que ele consegue, né? Porque especificamente texto de lei por uma atrocidade não equipara. Entendi. E o valor da contribuição, como eu digo do SAT, ele não é uma contribuição do empregado, ele é do empregador. Né? Mas então, se a pessoa é o autônomo, ela porque a contribuição dele é até maior em relação a isso. Ó, Sheila, a Gilcélia de Mamanguape, um beijo pra você, Gilcélia, obrigada por mandar o seu zap aqui pra gente. Ela disse que o esposo dela adoeceu. Não foi acidente de trabalho, tá? Só que há muito tempo ele sentiu uma dor no braço e agora ficou impossibilitado de trabalhar. O empregador tem a obrigação de pagar algum direito a ele? Olha bem, aí você falou, quando foi definir bem essa questão do auxílio-acidente, muitas vezes é uma doença que eu já tenho, tá? E ele é agravado com o tipo de trabalho que eu tenho ou durante alguma coisa no próprio trabalho. Por exemplo, eu já tenho um problema cardíaco leve, mas durante um estresse, uma pressão no meu trabalho, problemas sérios no meu trabalho, que me causa esse tipo de pressão, né? Aí está relacionado, ele vai agravar. Por isso a necessidade aí, especificamente, de mostrar a causalidade, né? Em relação ao trabalho. Então, o que acontece? O que ele tem, especificamente, ele precisa sair, é o auxílio saúde, diretamente. Já que não houve um acidente direto, para receber esse percentual de 50% que ele não interrompe, né? Eu fico desempregado. Ou então, assim, ele não é interrompido, mesmo você continuando trabalhando em outra atividade. Tá? Porque ele pode ser proporcional. O meu tipo de sequelas que ele me deixou, posso me inviabilizar para fazer essa função, mas eu posso estar apto para outra. Entendi. Eu recebo meu salário normal, mais o auxílio. Entendi. Lembre bem, ele é somado. Tem muita gente que tem sequelas, que tentou se reabilitar, às vezes até faz outra atividade, tem nada a ver, mas que não agregou isso ao seu. Porque não sabe, exatamente, né, gente? O importante é... Essa é a importância do seu programa, que eu fico encantada. Para aqueles que sabem que tem um direito que outras pessoas recebem, vamos brigar para o legislador facilitar a situação. E tem questões que você pode brigar aqui, em relação ao Estado, em relação ao município, né? Agora,
Agora vem a época de campanhas políticas. Esse é o tipo de coisa para você brigar e selecionar quem você vai votar, dar o seu voto. São pessoas que vão atrás de direitos, que vão vai trazer um benefício para toda a coletividade. Né? Coletivo. Se o Estatuto do Servidor Municipal da sua cidade não consta esse auxílio acidente, poxa, que é um direito, é constitucional, corra, já pede para constar isso, para brigar por projeto. Veja quem tem perfil para estar brigando por esse tipo de coisa. É importante. Porque são direitos que, se não tiver estabelecido... Vai ter que brigar na justiça. E se já estiver lá no estatuto, é certo, né? Mas você tem que buscar. Esse exemplo que você deu da sua colega cabeleireira, você tem que ter a noção de que você, como autônomo, você como contribuinte individual, você é assegurado do INSS. Nunca esqueça. Eu brinco isso porque eu tenho um exemplo na família, que uma pessoa muito querida teve câncer, um empresário teve câncer, teve que ficar em casa, saiu da empresa e não se tocou que teria direito. É pouco ou muito, mas é um direito, afinal ele paga para isso, né? Para poder receber o auxílio de saúde. Tem alguns benefícios que a gente já aprendeu, não só o benefício, mas a questão do imposto de renda, e muita coisa que você já falou aqui, né? E aí você fica meio sem poder nem usufruir da contribuição. Fica, não, eu só tenho isso para me aposentar. E não é. Não é. Muito bom. A Aparecida é de Campina Grande. Um beijo, Aparecida. Obrigada, viu, lá da minha terra. Ela disse que o marido dela trabalha como pedreiro em uma construtora. Porém, ele não é formal, tá? Não tá com carteira assinada. Há pouco tempo ele sofreu um acidente de trabalho e ela quer saber quais são os direitos que ele tem, apesar de ser autônomo e não trabalhar de carteira assinada. Não sei se aí, de repente, tem um contrato, né? Fernandinha, num caso específico aí... Se ele não tiver uma empresa constituída, realmente ele é empregado. A primeira questão, olha aí, olha a proteção, cadê? Não tem contribuição para o INSS, não vai receber o auxílio, não vai receber benefício. Olha a importância que é você regularizar, você estar correto em relação à questão da carteira. Porque esse benefício, ele vai fazer o quê? Não ele tem como provar, ou ele faz um acordo com a empresa antes de entrar em juízo, porque o direito de todo trabalhador é ter a carteira assinada. Tá? Isso aí é indiscutível. Ele não pode nem abrir mão desse direito. Nesse caso, essas despesas que devem estar tendo não podem ser arcadas por ele, né? Já que ele não... Né? Estava trabalhando. Isso aí cai indenização na área civil. Entendeu, Fernandinha? Dependendo do tipo de sequela que fica. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é tentar administrativamente resolver. Se não, fazer acordo com a empresa, conversar, se não, acionar a justiça, né? A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, acidente de trabalho, tá? Você pode mandar o zap pra gente, 991050400. Dá tempo ainda de você enviar a sua dúvida, participar do quadro Café com Direito. Depois de intervalo, a gente conta mais detalhes também hoje sobre a estreia do programa do Fábio Pochá, que vai ser hoje à noite, logo após o programa do Gugu, tá? Vai ter Sasha, vai ser bem bacana. Outra coisa, por exemplo, Sheila, por exemplo, depois do programa hoje eu vou gravar uma matéria para o Mulher Demais, eu tô no meu horário de trabalho. Deus o livre, sei lá, eu caio, quebra a perna durante que vai ser uma matéria sobre dança, não sei o que lá. Configura acidente de trabalho? Sheila responde no próximo bloco. Vale a pena você ficar aí e não mudar de canal, hein? A gente volta já.